Irmãos, queria contar uma história para vocês aqui que aconteceu comigo e com a Rafa. Eu sempre gosto de trazer uma história, sempre gosto de trazer algo que aconteceu, porque a gente acaba trazendo aquilo que de fato a gente vive. O Evangelho é isso, o Evangelho é vida, né? Eu e a Rafa, a gente estava procurando um carro para comprar. E a gente começou a pesquisar, a grana era curta, o dinheiro era pouco, a gente não tinha lá essas coisas para comprar o carro. E aí conseguimos achar um carro que a gente queria comprar. O preço desse carro era um valor não tão alto. E aí a pessoa que estava saindo do Brasil falou, não, eu vou vender o carro e tudo. Aí fez por um preço melhor. A gente comprou, a gente ficou super feliz com aquele carro. E um dia eu estava em casa, a Rafa me ligou e falou assim, Leandro, eu estou aqui no Leblon, na casa de uma amiga, e você tem como me buscar aqui? Aí eu falei, tem, eu estou indo buscar o Matheus na escola, e depois eu te pego. Eu falei de manhã que a gente estava morando no Jardim Botânico, mas não, a gente estava morando, na verdade, na Lagoa. Eu saí de casa, fui em direção ao Jardim Botânico, o Matheus estudava ali, e eu peguei o Matheus na escola. Coloquei ele dentro do carro, fomos lá em direção ao Leblon, encontrar com a Rafa. Tempo maravilhoso. Estava aquele dia bonito, dia de verão, e aí, quando eu cheguei, no meio do caminho, começou a dar aquela chuva, aquela chuvinha. Aí, quando a gente pegou a Rafa lá, a gente pegou um trânsitozinho ali, quem conhece a Praça do Jockey ali, aquela região, a gente estava ali naquela área, e um trânsito daqueles caótico, aquele trânsito de final de tarde, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, era uma sexta-feira, não lembro, mas, enfim, estava tudo parado. Não tinha como a gente manobrar para voltar sentido Leblon, a gente tinha que continuar em direção ao Jardim Botânico. E assim, 20 minutos parados no mesmo lugar. E a chuva ali, a chuva castigando. E de repente aquela chuva começou a aumentar. Aquela região ali, quem conhece sabe que se cuspir, alaga, né? Então começou a encher. E aquele negócio começou a encher, aquilo começou a encher. O carro era um carro alto. Eu falei, bom, estou tranquilo aqui dentro do carro, está tudo certo. Daqui a pouco eu começo a ver algumas pessoas saírem dos seus carros e abandonarem os seus carros. Eu falei assim, o negócio está ficando feio, está ficando esquisito isso aqui. E aí a água foi subindo. Daqui a pouco meu filho falou assim, pai, a água está entrando por dentro do carro. Eu falei, meu Deus do céu. E aí o pé dele já estava ensopado ali, ele coloca o pé para cima do banco, vamos ficar aqui, a água entrando. Chegou uma hora que eu falei assim, não tem jeito. A decisão foi, vamos sair do carro, porque senão a gente vai ficar preso aqui dentro do carro, e aí depois para abrir a porta a gente não consegue, vai ter que sair pela janela, vai ter que sair pelo vidro. Vamos sair. Quando a gente saiu do carro, a água já estava aqui, acima da cintura já, batendo quase no peito. Eu falei, meu Deus do céu. E a gente foi andando em direção ao Jardim Botânico. Quem conhece ali, tem um rio que cruza ali a Jardim Botânico, Pacheco Leão com o Jardim Botânico em direção à Lagoa. Quando a gente tentou passar ali, impossível. Era uma correnteza enorme, descia pedra, descia fogão, geladeira, máquina de lavar, a sogra dos outros, descia todo mundo. Descia tudo naquele lugar. Meu irmão, era uma coisa de louco. Eu falei assim, não tem como passar. Não tinha como, era uma correnteza, você não passava. A gente recuou, eu falei assim, bom, vamos tentar encontrar abrigo aqui. A gente viu um ônibus, vamos entrar no ônibus. Pra vocês terem ideia, quando a gente entrou no ônibus, a água já estava no 2º degrau do ônibus. Era muita água. E daqui a pouco, quando eu olho, só vejo meu carro lá, assim, água em cima do painel, o carro boiando assim, ó. Eu falei, meu Deus do céu. Resumo da história, o carro deu perda total. A gente olhou o carro e falei assim, não tem jeito, o carro sem seguro. Eu falei, bom, perdi o carro. Nessa época a gente ainda tinha o Lucas, que era o nosso filho especial. Então assim, a gente tinha uma batalha ali que era transitar com o Lucas para lá e para cá, leva para cá, vai para a igreja, vai para médico, fisioterapia, não sei o quê, vai para um lado, vai para o outro. E toda vez que a gente pedia um Uber, era um desespero, porque a cadeira não cabia dentro do carro. Era uma cadeira adaptada, então a cadeira dele não cabia dentro de qualquer carro. Então chegava um carro, cancela. Chegava outro, cancela. Chegava outro, cancela. A gente levava às vezes 30, 40 minutos para conseguir um Uber. Resumo da história. Eu levei o carro no dia seguinte para uma oficina,
Mandei o carro lá para essa oficina, falei para o cara, vamos ver se dá para salvar alguma coisa aí. E aí o cara falou assim, ó, troca o módulo, troca isso, troca aquilo outro. Foi fazendo a lista. Quando eu vi, valia mais que o carro. Eu falei, impossível, não tem como consertar esse carro. Aí ele falou assim, ó, cara, se você quiser vender, eu te compro o carro. Porque eu não vou gastar dinheiro com a mão de obra, só vou gastar com as peças. Para mim compensa. Você quer vender? Eu falei assim, bom, meu filho, se você me der 2 balas de juquinha e uma paçoca, você leva o carro. Aí ele ficou com o carro. Ficou com o carro, o dinheiro que ele vendeu, que ele comprou o carro, a gente ainda conseguiu comprar um outro carrinho que atendeu a gente aí durante um bom tempo. O que eu quero trazer para vocês com essa história? Irmãos, na vida, a tempestade chega. É num estalar de dedos e o tempo muda. Está tudo bem com você, está tudo bem na sua casa, as finanças estão bem, o casamento está bem, as crianças estão bem, a empresa está indo bem, o negócio está indo bem, está tudo tranquilo, está tudo numa paz. De repente, o tempo muda, o tempo fecha, vem a tempestade, e quando ela vem com força, ela vem levando tudo, ela muda o cenário. E aí a pergunta que fica, como a gente lida com a tempestade? Eu queria tratar um pouco com você nessa noite sobre isso. As tempestades da vida. O título dessa mensagem, As Tempestades da Vida. Abra a tua Bíblia, por favor. Contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Grava esse texto aqui. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Queremos te pedir que o teu Espírito Santo, ele que nos revela, Senhor, a tua vontade, ele possa falar com cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto aqui, ele relata um episódio onde Jesus, ele estava no monte, ele tinha ali acabado de alimentar uma grande multidão. Jesus, se você olhar um pouquinho antes desse texto, ele vai dizer que Jesus estava ali com mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Aquela multidão estava faminta. Mas você sabe como é que Jesus chegou lá? Porque Herodes havia tomado conhecimento da fama de Jesus. Olha o que diz lá no início do capítulo 14, versículo 1. Porque naquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus.
e disse aos que o serviam: esse João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operaram forças miraculosas. Ele tomou conhecimento da fama de Jesus. Jesus estava ali já sendo perseguido. Herodes estava doido para botar a mão em Jesus. E aí quando Jesus toma conhecimento da morte de João Batista, lá no finalzinho, versículo 12, diz assim, ó: então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Jesus tinha acabado de saber que João Batista tinha morrido. Quando ele toma conhecimento da morte de João Batista, ele fala assim: opa, já que a minha fama está correndo por aí, Herodes está querendo me pegar, eu vou sair para um lugar deserto. Jesus entra no barco, vai para um lugar deserto. Quando Jesus chega lá nesse lugar deserto, a multidão: haha, olha nós aqui, 5.000 pessoas lá, mais de 5.000 pessoas esperando por ele. E aí Jesus faz o quê? Começa a curar. Começa a ministrar sobre a vida daquelas pessoas. Jesus começa ali ministrar sobre a vida de cada um daqueles homens e daquelas mulheres que estavam ali. Irmãos, quando termina aquilo ali, eu fico imaginando, se fosse nos dias de hoje, Jesus ali, mais de 5.000 pessoas, um chega para ele: ô papai, vem cá, posso tirar uma foto contigo, Jesus? Deixa eu postar lá no Instagram, fazer uma selfie aqui. Jesus, ora pela minha mãe está doente. Jesus, eu estou com uma pereba aqui na perna, você tem como orar? Jesus, olha só, eu estou desempregado, será que você pode fazer uma oração por mim? Jesus, meu filho, por favor, salva ele está quase morrendo. Jesus, olha só, meu casamento está de mal a pior. Irmãos, é assim ou não é? Mais de 5.000 pessoas ali, cada um com as suas demandas, todo mundo buscando Jesus. Quando se depara com ele, vê ele curando pessoas, vê ele fazendo o milagre da multiplicação, fala assim: eu vou aproveitar a presença desse homem aqui e vou pedir alguma coisa para mim. E aí eles começam então aquele movimento. Chega uma hora que Jesus devia estar esgotado, cansado. Ele fala assim: eu vou subir para o monte. Ele chega para os discípulos e fala: então, ó, vocês por favor vão lá para o outro lado, eu vou encontrar vocês lá. Entra no barco, vai para o outro lado. E aí Jesus sai, ele vai para o monte. E quando ele chega no monte, eu fico imaginando Jesus ali assim: ufa, agora sim, sou eu e o Pai. Agora é o meu momento com ele. Agora eu vou receber alívio. Agora eu vou buscar aqui um colinho, o colo do Pai. Agora sou eu e você. Ele queria aquela intimidade. Jesus amava a intimidade com o Pai. Jesus tinha prazer de estar com o Pai. Jesus, ele gostava disso. Ele tinha o hábito, era constante ele subir, ele ficar sós com o Pai. Ele ia para o monte porque ele queria ficar ali sozinho com o Pai. Volta e meia, Jesus fazia isso. Era hábito dele. E diante de todo esse cenário, Jesus lá no monte, orando, ele percebe que os discípulos estavam em apuros. E eu queria trazer algumas lições diante desse texto aqui. Como lidar com as tempestades da vida? Primeira coisa que a gente aprende com Jesus, priorizando a intimidade com o Pai. A primeira coisa para você enfrentar uma tempestade é você ter intimidade com o Pai. Jesus, ele gostava disso. Ele era apaixonado pelo Pai. Ele era um com o Pai. E naquele momento que ele estava ali, no monte, orando, eu fico imaginando Jesus na intimidade dele ali, mas ele lá de cima, olhando os discípulos, olhando o barco. Olha lá, o barco está indo, ó. Os discípulos estão atravessando. Eu falei para eles irem, olha lá, estão indo mesmo. Jesus, ele era apaixonado pelo Pai. Ele tinha intimidade com o Pai. Só que tinha algo interessante. Quando nós somos apaixonados pelo Pai, quando nós temos nosso momento de intimidade com o Pai, não significa que nós devemos olhar apenas para as nossas dores, apenas para o nosso umbigo. Jesus, ele estava lá em cima daquele monte, igual aquela mãe. Quem é mãe aí? Tem o filho quando está entrando na adolescência?
Ele fala assim: eu quero ir para a escola sozinho. Não quero mais que você me leve lá na porta da escola. Que mico, mãe. Não, você vai me deixar lá, vai ficar todo mundo me zoando. Aí o que você faz? Você leva ele até um determinado lugar, aí você fica ali escondidinho assim, ó, vendo se ele vai chegar lá na escola direitinho. É assim ou não é? É assim. Porque você ama tanto aquele filho, você tem tanto carinho por ele, que você não quer deixar ele passar por nenhum aperto. Não, ele está indo lá, mas eu vou ficar aqui. Aí você fica ali na espreita vendo. Ah, chegou, ele entrou na escola. Ah, ufa. Aí você fica tranquilo e vai embora para casa. Eu fico imaginando Jesus assim. Jesus estava lá no monte, ele e o pai, numa maior intimidade. Mas ele estava lá olhando assim, olha lá, os discípulos estão indo. Olha lá, e agora, olha só, veio a tempestade. Eu vou precisar ir lá, eu preciso correr lá. Jesus estava de olho neles. Jesus não perdeu eles de vista. Jesus olha para lá e fala assim: eu sei que eles estão ali. Olha o que diz o texto lá no Salmo 121, versículos 3 e 4. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Esse é o nosso Deus. É um Deus que ele tem intimidade, mas ele não esquece daqueles que ele cuida. Irmão, você pode estar passando a maior tempestade da tua vida, a maior dificuldade da sua vida, problema no seu relacionamento, problema no seu trabalho, problema na sua casa, alguma coisa pode estar fora do eixo aí, mas Deus te deu pessoas para você cuidar. Não abandone essas pessoas, cuide dessas pessoas, olhe para elas, não fique olhando só para a sua dor, só para o seu umbigo. Você tem problema? Todo mundo tem problema. Todo mundo, todos nós temos problemas. Se você quiser, eu posso te entregar agora aqui o meu livro de matemática, cheio de problema. Cheio. Cada um de nós tem o seu. O meu não é maior que o seu não é maior do que quem está do seu lado. Não, cada um tem o seu problema. O que não pode é a gente falar assim: não, agora está ruim para mim. Pastor, você não sabe como é que funciona a minha vida. Olha, agora está doendo muito. Para de chorar, levanta a cabeça, olha para quem está do seu lado, vai dar atenção para quem Deus te deu para cuidar. Você faz parte de uma célula, quantas pessoas tem na sua célula? Quantas pessoas estão enfrentando lutas? Estenda a sua mão para essas pessoas que estão ali. Intimidade com Deus é cuidar do outro. Intimidade com Deus é falar assim: Ele me amou e eu também vou te amar. Eu vou cuidar de você. Isso é intimidade com Deus. Intimidade com Deus faz você se preocupar com a vida do outro. Faz você falar assim: peraí, eu não posso ficar na minha bolhazinha aqui, no meu probleminha aqui, eu preciso avançar. Isso é intimidade com Deus, é fazer a vontade dEle. Irmãos, Jesus estava com o Pai. Com o Pai. Ele e o Pai no monte, e ele fala assim: eu vou precisar me retirar, porque tem alguém que está precisando de mim, tem 12 lá que estão precisando de mim, e ele desce, e você quer ficar preso dentro do seu casulo, dentro do seu problema? Não, vamos avançar, vamos sair, vamos priorizar, cuidar de ovelhas. Olha o que diz lá em João 10, 11, eu sou o bom pastor, Jesus falando, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus, ele respirava ameaças de morte, mas ele estava ali cuidando daquelas ovelhas. Isso é intimidade com Deus. É isso que é intimidade com Deus. Esse é o poder da intimidade com o Pai, porque Deus, Ele ama vidas, Ele ama gente, paixão por gente. Nós somos apaixonados por gente, porque Deus, Ele é apaixonado por gente. Ele é tão apaixonado por gente, que Ele mandou o seu Filho para morrer por mim e por você. Por isso que Ele é tão apaixonado por gente, por isso que nós devemos ser tão apaixonados por gente. Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou.
Irmão, está doendo? Lute. Não pare de lutar. Não pare de buscar. Não importa as circunstâncias. Busque, tira a força. Sabe aquela leoa, quando vê o filhozinho apuro, ela fala assim, aqui não. Aqui ninguém vai mexer não. E ela se levanta com aquela força. Pode vir um animal que for. Duvido que alguém toca. Eu duvido que alguém toca. Não vai tocar. É assim que você tem que agir. Não. No meu filho ninguém vai tocar. Meu filho espiritual, minha filha espiritual, não vai tocar. Eu vou guerrear por ele. Eu sou um leão, eu sou uma leoa que vou proteger. Às vezes a gente pensa que intimidade com Deus é ficar horas lá no monte, isolado, vivendo a sua vida. Não, irmão. Intimidade com Deus é viver vida na vida. Sabe qual é o termômetro? O que mede o nível de intimidade que eu e você temos com Deus? É fruto do tempo que nós investimos com Ele. É fruto disso. O quanto de tempo nós investimos com Ele, é o quanto nós temos de intimidade. Tem muita gente querendo ter intimidade com Deus, mas não cuida de ninguém. Como é que você vai ter intimidade com Deus? Não cuida de ninguém. Só olha para você, vive para você. O teu mundo só é você. Então não dá, a gente precisa avançar. Segunda coisa, como lidar com as tempestades da vida? Vivendo em obediência. Jesus, ele chega para os discípulos e fala assim, ó, entra no barco e atravessa lá para outra margem. Eu não sei como é que Pedro não levantou a voz aqui para Jesus e falou assim, Jesus, espera aí, você está brincando, olha só, pescador aqui sou eu, quem conhece do mar sou eu, tem um monte de gente aqui que entende muito mais do que você de mar. Esses homens eram pescadores. Eles podiam ter falado para Jesus assim, Jesus, olha só, vai entrar um sudoeste aí, o tempo vai virar, a previsão é de ondas de mais de 3 metros, e a gente vai ficar no meio do mar em apuros, você está brincando, deixa isso para amanhã, vai lá você para o monte que a gente vai dormir aqui. Ninguém falou isso. O texto diz que eles entraram no barco e imediatamente eles foram. Imediatamente. Aqueles homens conheciam aquele local ali. Com certeza, eles se deram conta e falaram assim, deve estar vindo um tempo esquisito aí, mas Jesus mandou a gente ir, vamos lá. E eles foram. Eles avançaram. Entraram no barco sem questionar, sem nenhum tipo de discussão e foram. Uma vez eu e a Rafa, a gente estava lá em Búzios, e aí a Rafa queria fazer um passeio naquela banana, sabe? Aquele negócio, você entra lá, o cara te joga para um lado, te joga para o outro, te maltrata e você sai dali rindo. Aí você, vamos fazer o passeio. Eu falei, tá bom, vamos fazer o passeio. Entramos lá, sentamos lá naquele negócio, bota o colete salva-vida, e aí o barco vai levando você lá para longe, né, da arrebentação. E aí quando chega lá, a gente já vendo lá a areia bem distante. Meu irmão, pensa numa tempestade, o tempo virou e do nada, tudo cinza, água escura. A Rafa ficou desesperada e grita, me tira daqui, pelo amor de Deus, leva de volta, leva de volta, leva de volta. O tempo virou. O tempo virou. Está tudo bem na tua casa, de repente, teu marido te liga e fala assim, bem, a geladeira queimou. Aí você não tem um dinheiro de reserva para consertar a geladeira. Não tem. Outro dia um irmão me procurou aqui na igreja e falou assim, Leandro, queria que você orasse por mim. O tempo virou na minha vida. Falei, o que houve, meu irmão? Eu trabalho com Uber. Meu carro quebrou. A despesa para consertar é altíssima. Eu não tenho esse dinheiro. Falei, meu irmão, vamos orar. Vamos orar. Tempestade chegou? Vamos orar, porque vai ter que ter milagre aí. Deus vai fazer, vai usar alguém, vai fazer. Vamos orar. E a gente orou. Esse irmão está trabalhando. Deixou de trabalhar não, irmão. É assim que acontece na nossa vida. Está tudo bem. Chega um diagnóstico. O tempo muda, a tempestade chega. Está tudo bem. E o seu filho experimenta um baseado de maconha. Se torna um viciado. Daqui a pouco ele está na cocaína. Daqui a pouco ele está atrás das grades.
A tempestade chegou. A sua filha começou lá a se relacionar com o namoradinho dela. Você falou, tá tudo bem, daqui a pouco está transando com o namorado, aparece com o filho. Filho é bênção, mas fora do horário pode virar uma tempestade. Pode trazer alguns desconfortos. Irmãos, a tempestade chega. Agora, eu tenho uma notícia para você. Sabe qual é o melhor lugar para a gente estar na tempestade? Debaixo da obediência. É o lugar mais seguro que você pode estar. É o lugar mais confortável que você pode estar. É na obediência. Porque você fala assim, aqui eu estou tranquilo. Foi Ele que mandou. Se Ele mandou, eu vou mandar a conta para Ele. Se Jesus falou para você assim, entra no barco e atravessa, você está debaixo da ordem dEle, está debaixo da obediência. Pode pedir, fala para Ele, Jesus, você não mandou eu ir. Você não disse que era para eu atravessar. E agora a tempestade está batendo, o vento chegou, como é que eu faço? É problema dEle. Foi Ele que mandou eu ir. O lugar mais seguro para você estar é debaixo da obediência de Deus. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar para eu e você estarmos. Porque é ali que Ele vai nos manter seguro. Pode vir a onda forte, pode vir o vento contrário, pode vir o que for, Ele vai chegar, Ele vai trazer socorro. Ele é Deus. Ele é Deus. Nós precisamos acreditar nisso. A obediência, ela nos leva a viver experiências extraordinárias com Deus. A tempestade, ela também nos leva a viver isso. Às vezes Deus vai te livrar da tempestade, mas às vezes Deus vai te livrar na tempestade. Quando Deus te livra da tempestade, o problema acabou. Ponto. Deus te livrou. Agora, quando Deus te livra na tempestade, você experimenta o extraordinário de Deus. Você está lá no meio do mar, a tempestade está batendo, e você fala, Jesus, socorro, e Ele vem. Ele vem, andando sobre o monte, sobre as águas, sobre o que tiver que vir, mas Ele vem. Jesus chega, e Ele faz. Olha o que diz lá em Deuteronômio, versículo 28, capítulo 28, versículos de 1 a 2. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Irmãos, existe promessa sobre a obediência. Promessa de Deus sobre a obediência. É o melhor lugar, não tem outro. Quando nós obedecemos, nós estamos debaixo da promessa. Quando nós desobedecemos, nós estamos debaixo da maldição. Ele fala assim, desobedeceu? Agora se vira. O problema agora é teu, não é mais meu. Apesar dele ser um Deus misericordioso, ele sempre vem. Caminhando aqui. Como lidar com as tempestades da vida? Terceiro, reconheça a presença de Jesus em meio às tempestades. Olha o que diz lá no versículo 26, Mateus 14, 26. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. É um fantasma. E gritaram de medo. Não reconheceram Jesus. Jesus estava vindo ali, caminhando sobre as águas. Vamos combinar que não é a melhor maneira de alguém chegar no meio de uma tempestade de madrugada, né? Tudo escuro, e aí vem Jesus lá andando sobre as águas. Meu irmão, se eu estou lá, eu ia gritar também, é um fantasma. Como disse o pastor Lobo, né? Pode mostrar a fralda. Pode mostrar. Irmãos, não tem jeito. Jesus, ele chegou ali, os discípulos olharam, tem um fantasma vindo lá. Quem é ele?
ninguém nem prestou atenção assim, será que pode ser Jesus? Não. Não. Eles gritaram, é um fantasma. Foi uma afirmação. Eles gritaram, é um fantasma. O medo, o cansaço, já era de madrugada. Olha o que diz o texto aqui, lá no versículo 23, diz que eles saíram ao anoitecer, mas já era madrugada, e eles remando, e eles lutando contra o vento, contra as ondas, estavam cansados. O cansaço, ele faz isso comigo e com você. Ele nos deixa míope em relação a quem Deus é. Ele não nos permite enxergar que Jesus está vindo. Ele está na sua direção e na minha direção. Nós precisamos reconhecer Jesus chegando no meio da tempestade. Precisamos olhar e falar assim, é Ele, chegou o socorro. Ele está chegando, é o socorro que está vindo. Mas eles não reconheceram Jesus. E quando nós ficamos míopes, tomamos decisões erradas na nossa vida. Quando nós não reconhecemos a presença de Jesus na nossa vida, acabamos tomando decisões, botando os pés pelas mãos. Pastor Oswaldo Lobo falou um negócio muito interessante, eu estou usando bastante aqui, porque foi bastante rico, né, o seminário, então muito ensinamento, e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Tem gente que olha, vê demônio, vê anjo, vê um monte de coisa, mas não consegue reconhecer Jesus quando ele chega. Olha que coisa estranha. Parece que tem mais intimidade com coisa ruim do que com Deus. Reconhece capeta, reconhece, isso aí ó, é Exu Caveira, isso aí ó, é Zé Pilintra, isso aí ó, é Maria Padilha, isso aí é não sei o quê, mas não reconhece Jesus. Que intimidade é essa, irmão? Você precisa reconhecer Jesus na sua vida. Precisa reconhecer quando Ele está chegando. Eu não quero saber qual o demônio, não quero saber qual o capeta, sai em nome de Jesus e vai embora. Nós precisamos reconhecer Jesus no meio da tempestade. Agora, tem algo curioso nesse texto. Tem algo que me chamou a atenção nesse momento em que Jesus chega. Eu vou voltar lá no texto. Olha o que ele diz aqui, no versículo 27. Versículo 26, eles gritam assim, é um fantasma. Aí no versículo 27, diz assim, mas Jesus imediatamente lhes disse. Imediatamente Jesus lhes disse, coragem, sou eu. Sabe quando eles reconheceram Jesus? Quando Jesus falou. Quando ele abriu a boca e disse assim, sou eu. Sabe por que isso? A Bíblia vai dizer que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Eles reconheceram que era Jesus que estava ali. Eles não reconheceram Jesus chegando, mas eles ouviram a voz e falaram assim, é Jesus. Por mais que a sua visão esteja deturpada, os seus ouvidos precisam estar abertos para ouvir a voz dele. Eu falei aqui que a minha avó, ela gostava muito de assoviar, e ela ficava lá no tanque, às vezes lavando roupa. Eu fui criado na casa da minha avó, ela ficava lá assoviando, e ela ficava assoviando os hinos do cantor cristão, e aí ela lá, lavando a roupa e assoviando, e eu peguei esse hábito dela, eu gosto de assoviar. Acho que não sou só eu não, que não é Cris, acho que meu irmão também gosta. Coisa de velho. Dizem que é coisa de velho. E aí eu ficava lá, às vezes eu assistindo minha avó ali, minha avó cantando, assoviando ali os hinários, as músicas do hinário do cantor cristão. E eu peguei esse hábito. O Mateus sempre foi muito rueiro, meu filho mais novo. E às vezes ele estava distante, ele estava lá jogando bola, estava brincando com os amigos, fazendo alguma coisa. Eu virava e fazia assim, ó. Se ele ouvisse esse assovio, ele corria para casa. Ele falava, meu pai está me chamando. Meu pai está me chamando, é ele. Por quê? Reconhece.
intimidade. Convive comigo, sabe quem eu sou. Ele fala assim, esse assovio é o assovio do meu pai. E ele imediatamente, pai, está me chamando? Estou assim, filho. Quando a gente convive, quando a gente tem intimidade com Deus, a gente aprende a ouvir a voz dele. A gente aprende a ouvir Jesus falando assim, ei, fica tranquilo, sou eu, cheguei. Não tenha medo. Não tenha medo. Não importa o tamanho da sua tempestade, eu cheguei. Continuando aqui. Como lidar com as tempestades da vida? Quarto ponto. Entenda que na tempestade, Jesus permite viver o extraordinário. Pedro estava ali, de repente Pedro chega e fala assim, deixa eu ir até você, Jesus. Aí o que Jesus fala para ele? Vem. Só vem, Pedro. E aí Pedro começa lá, andando sobre as águas. De repente, quando ele percebe que o vento bateu ali, o vento estava... Ele perde o foco, tira o olho de Jesus e começa a afundar. Aí Jesus vira para ele e fala assim, homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Irmãos, viver o extraordinário com Deus. É isso que Deus quer levar a gente. Ele quer me levar, Ele quer levar você a viver esse extraordinário. Viver o extraordinário com Deus é quando você está lá na sua célula, você tem alguém que fala assim, eu queria sentar na cadeira da bênção. Minha família está destruída, você ora, aí aquela família é restaurada. Isso é viver o extraordinário de Deus. É alguém que chega lá com diagnóstico, você ora, cura, diagnóstico, acabou, não tem mais nada. É alguém que chega lá todo amarrotado, quebrado, moído, pior do que arroz de terceira. E aí sai de lá novinho. Aí no domingo seguinte ele te liga e fala assim, ó, vem almoçar aqui em casa depois do culto. Queria celebrar essa vitória com você. E aí você vai lá, come aquele arroz, feijão e ovo lá com ele, simples, mas feliz da vida, porque você está vivendo o extraordinário de Deus na tua vida. Irmãos, viver o extraordinário de Deus é você olhar para alguém e falar assim, não tem mais jeito, e Deus deu jeito, Ele te usou. É você ser Jesus na vida de alguém. Isso é viver o extraordinário de Deus. Eu falei aqui, eu gosto muito de futebol, assim, não sou aquele cara que acompanha frequentemente, mas gosto de futebol. Você que já foi lá no Maracanã, já viu a torcida do Flamengo cantando, gritando, Maracanã lotado. Você fica arrepiado de ver aquela torcida cantando. É uma coisa linda. É incrível aquilo. Mas não tem nada de extraordinário naquilo não. É só emocional. Tem gente que está buscando arrepio, tem gente que está buscando vento, sopro, está buscando um monte de coisa. Isso não é viver o extraordinário de Deus. Viver o extraordinário de Deus é transformar a vida de alguém e fazer com que essa pessoa viva uma eternidade com Ele. Isso é viver o extraordinário de Deus. É isso que é extraordinário. Não tem jeito, irmãos. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, Jesus curou um monte de gente. Curado. Mas não viveram o extraordinário com Ele. O extraordinário é você entrar na vida do outro. É você servir. É você entender que há um chamado. É você viver cheio do Espírito Santo e falar assim, eu sou canal na vida de alguém. Irmãos, não tem felicidade maior para um líder do que ver o seu discípulo avançar. Não tem. Não tem, eu fico feliz da vida quando eu olho e vejo um discípulo meu voando. Eu falo assim, meu Deus do céu, que orgulho, que coisa boa, que coisa gostosa você ver isso, porque esse é o propósito de Deus. Jesus, Ele falou, eu vou, mas vocês vão fazer coisas muito maiores do que as que eu fiz. Isso é viver o extraordinário de Deus. É você querer que alguém que está ali caminhando contigo alcance voos muito mais altos do que o seu.
Isso é viver o extraordinário de Deus. Você quer viver o extraordinário de Deus? Cuida de alguém. Você vai viver o extraordinário de Deus. Porque Deus, Ele opera em pessoas, em vidas. E é através de você que Ele vai mudar a vida de alguém. É através de mim que Ele vai mudar a vida de alguém. É esse o grande extraordinário de Deus. É libertar o cativo do inferno e dar a ele a oportunidade de viver uma eternidade com o Pai. Para finalizar, como lidar com as tempestades da vida? Quinto ponto, aprenda que quando Jesus ele entra no barco, ele acalma a tempestade. Jesus ele estava lá no monte, ele podia ter falado assim: ei, tempestade, cessou, pode parar. Jesus podia dar uma palavra lá de cima do monte, e a tempestade ia parar. Podia ou não podia? Podia. Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus ele desce, ele caminha sobre as águas, ele chega até os discípulos, e sabe o que o texto diz? Acompanhe aí na sua Bíblia. Olha o que o texto diz. Quando entraram no barco, o vento cessou. Versículo 32. O vento cessou quando Jesus ele pisou dentro do barco. Quando ele entra no barco da tua vida, não tem tempestade que resista. Ele não é o Deus de longe, Ele é o Deus de perto. Ele é um Deus que se relaciona. Ele é um Deus que te ama. Ele fala assim: eu quero olhar no teu olho. Olha para mim aqui. Qual é o teu problema? Qual é a sua tempestade? Eu vou entrar no teu barco. Eu estou contigo. E quando Ele pisa, a tempestade para. Esse é o nosso Deus, irmãos. É um Deus que faz. É um Deus que entra no barco. É um Deus que tem prazer de falar para a tempestade assim: agora não dá mais não, eu cheguei aqui, a coisa mudou. Quem manda agora aqui sou eu. Quem manda agora aqui sou eu. Jesus ele entrou no barco e a tempestade cessou. Qual é a tempestade que você está enfrentando hoje na sua vida? Onde o vento está batendo forte aí? Chama Jesus para entrar no barco da tua vida hoje. Fala para Ele assim: Jesus, tem um lugar aqui nesse barco. Eu queria te convidar para você entrar hoje no barco da minha vida e mudar a minha história. Convida Ele para entrar no barco da tua vida hoje e você vai ver que a tempestade vai acalmar. Irmãos, de um jeito ou de outro, a tempestade para. Nem que Ele te leve, porque lá no céu não tem tempestade. Lá vai ser só bonança. Lá vai ser só alegria. Lá não vai ter choro. Lá não vai ter tristeza. Lá não vai ter lamento. Lá não vai ter dor. Lá vai ter uma eternidade com o Pai. Lá vai ter uma eternidade onde Ele vai chegar para mim e para você e falar assim: acabou, não tem mais tempestade. Cessou. Lá é um lugar de descanso. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, o tempo pode mudar de uma hora para outra. E se o tempo mudar, chama Ele para entrar no barco.